A paz e a graça a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o texto inserido no capítulo 2 da carta aos Hebreus, nos versículos 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando com eles Deus também, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Esse texto que nós acabamos de ler, nele e tem aí uma interrogação. O versículo 2, o versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa é a meditação que nós faremos neste dia, hoje. Primeiro eu gostaria de salientar que no capítulo 1 e versículo 1 também da carta aos Hebreus, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, nesse versículo, é bom a gente salientar esse versículo primeiro, porque aqui diz que Deus falou antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, e a gente vai entender que Deus sempre falou com o homem, desde o primeiro homem, Adão, desde o jardim do Éden. Quando Deus diariamente falava com Adão, falava diretamente com ele. Deus tinha o compromisso, o cuidado, o zelo de diariamente falar com Adão diretamente. Após a queda, Deus então buscou falar com os homens por meio dos profetas, como diz inclusive o versículo 1. Diz que Deus falou aos pais pelos profetas. Então Deus fala com Adão diretamente. Depois da queda, Deus fala com os homens por meio dos profetas, sempre buscando então se relacionar com os homens por meio da sua palavra. Primeiro a gente vai entender que Deus falou e fala com os homens muitas vezes. Muitas vezes Deus tem falado conosco, tem falado com o homem. Em Jó, no capítulo 33, o versículo 14, diz que Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Deus fala uma e duas vezes. Na verdade, não significa dizer que Deus fala apenas até duas vezes. Deus fala uma e duas, dando a ideia de que ele fala com os homens muitas vezes. O problema, como está no verso 14, é que o homem, ninguém atenta para isso. É que o homem não atenta para as muitas vezes que Deus fala com ele. Outra coisa que está no versículo 1 é que Deus fala de muitas maneiras. No versículo 15 de Jó, capítulo 33, diz que Deus fala em sonhos ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre o homem. Então Deus fala por meio de sonho, por meio de visão, de noite. Deus fala, conforme está no verso 16, abrindo os ouvidos do homem e lhe selando a sua instrução. O fato é que Deus fala. O fato é que Deus fala muitas vezes, o fato é que Deus fala de muitas maneiras. Outro fato importante que está também no versículo 1 é que Deus falou-nos nos últimos dias pelo Filho.
Então Deus falou diretamente com o homem no Jardim do Éden, Deus falou com os homens por meio dos profetas, Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus fala abrindo os ouvidos dos homens, mas Deus falou-nos através do Filho. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 14, diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus pregando o evangelho do reino, dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus vem trazendo a palavra de Deus por meio da pregação do evangelho. Agora, qual a importância de se dar crédito ao evangelho pregado por Jesus? Por que dar crédito ao evangelho pregado por Jesus? No versículo 2, diz que ele foi constituído herdeiro de tudo. Jesus foi constituído herdeiro de tudo. A Bíblia diz, no versículo 2 também diz que Deus fez o mundo por ele, porque diz assim, por quem fez também o mundo. Isso inclusive está confirmado lá em João capítulo 1, verso 3, que diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É importante darmos crédito ao evangelho pregado por Jesus, porque ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. É exatamente como se o próprio Deus, através de Jesus, estivesse falando para o homem. Daí a importância de se dar crédito ao evangelho pregado por Jesus. E mais, é importante dar crédito ao evangelho trazido por Jesus, porque o versículo 4 diz que ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos. Ou seja, Jesus, então, ele é mais excelente do que os anjos. Ele é o Filho de Deus. Então, é importante a gente entender isso. Deus falou no passado, continua falando, e a última fala, vamos dizer assim, de Deus foi o evangelho, foi através de Jesus por meio do evangelho. Agora, voltando ao texto que nós lemos no capítulo 2, diz, convém-nos atentar com mais diligência. Ou seja, convém atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido. Ora, quando a Bíblia diz que devemos atentar com mais diligência, significa dizer que nós devemos atentar com mais interesse, com mais cuidado, com mais urgência. A mensagem pregada ou trazida por Jesus é algo que a gente precisa atentar com mais diligência, com mais cuidado. O texto diz assim ainda, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então ninguém pode se excusar dizendo que não ouviu. Não, o evangelho de Jesus, trazido por Jesus, é algo que já temos ouvido. Ninguém pode dizer que não ouviu a palavra. Ninguém pode se desculpar dizendo que não ouviu a palavra. O texto diz, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Por exemplo, mesmo que isso é praticamente impossível, alguém nunca tenha ouvido, está ouvindo agora, por exemplo. Então, a questão a Bíblia diz em João, no capítulo 12, versículo 47 e 48, Jesus dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Então a questão é ouvir e crer, ou então ouvir e não crer. Então, a palavra
ela mesma nos julgará. Jesus disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer nela, eu não julgo. Porém, no verso a seguir, o verso 48, diz assim: a palavra que eu vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, convém nos atentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido, porque aquilo que nós temos ouvido, se nós não crermos, nós seremos julgados por ela, pela palavra que temos ouvido. O versículo 2 diz assim: para que em tempo algum nos desviemos delas, né? Para que em tempo algum nos desviemos delas. A palavra nos persegue, desejando nos alcançar. É assim, a gente todo dia estamos ouvindo a palavra de Deus, seja por meio de um louvor, seja por meio de uma palavra pregada e postada nas redes sociais, seja por meio de uma rádio comunitária. Deus, ou melhor, a palavra está sempre nos perseguindo, desejando nos alcançar. Então, é importante atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que nós não desviemos delas, para que a gente não fuja. Era como se a palavra viesse em nossa direção e a gente se desvia dela para que ela não nos alcance. Isso é o que está escrito aí no versículo 1. Observe que o versículo 2 diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Nós falamos que Jesus ele é obviamente mais excelente do que os anjos, porque ele é o Filho de Deus. Nos versículos anteriores a esse que nós lemos, ainda no capítulo 1, isso fica bem claro, essa diferença de que Jesus é superior aos anjos, ele é o Filho. Agora, observe que o texto diz que se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão, ou seja, todos aqueles que transgrediram essa palavra falada pelos anjos, e todos aqueles que desobedeceram essa palavra, essas pessoas receberam a justa retribuição. Se a gente for ler o capítulo 19 de Gênesis, no episódio que envolve Ló e a sua família, a gente vai ver no versículo 17 o anjo dizendo para Ló e para sua família: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares, para que não pereça. Essa foi a ordem, esta foi a palavra falada pelos anjos. Escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e não pares, para que não pereças. Ora, no versículo 26 diz que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Talvez alguém possa achar, talvez possa dizer que não era para ter acontecido aquilo com a mulher de Ló. Como é que pode alguém que é transformada, convertida em estátua de sal só porque olhou para trás? Bom, a luz da Bíblia, ela recebeu a justa retribuição. Por quê? Porque foi avisada, porque os anjos lhe falaram acerca da palavra. Então, uma vez que ela não obedeceu, ela vai receber uma justa retribuição. Outra coisa que está escrito aqui no versículo 3 é: como escaparemos nós
se não atentarmos para uma tão grande salvação. Ora, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É preciso levar em conta a grandeza do favor divino que nos é oferecido. Tem um ditado aí no mundo, e as pessoas às vezes falam até, de certa forma, com um tom de chacota, dizendo só Jesus salva. E, biblicamente, isso é verdade. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 12 de Atos, ele diz, em nenhum outro há salvação, só Jesus salva. Só Jesus traz tão grande salvação. Então, a salvação vem por Jesus, que conforme Atos 28, diz que essa salvação foi enviada por Deus. É uma tão grande salvação. Essa salvação vem por meio de Jesus. Essa salvação é enviada por Deus. Essa salvação, conforme Atos 2, verso 8, ela é dada pela graça, porque pela graça sois salvos. Essa palavra trazida por Jesus, o Evangelho de Jesus, segundo ela é digna de toda aceitação. 1 Timóteo, Paulo fala em duas passagens, Paulo fala que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Primeiro no capítulo 1, verso 15 de 1 Timóteo, e depois no capítulo 4, verso 9, também de 1 Timóteo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Observe que no versículo 3 diz que essa palavra começou a ser anunciada pelo Senhor. Ele foi aquele que primeiro anunciou a palavra. Depois foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Em Marcos, no capítulo 18, versículo 20, diz que os discípulos pregavam em todas as partes e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra que eles pregavam, confirmando com muitos sinais e prodígios que se seguiram. Então Jesus inicia trazendo, lá em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, ele trazendo arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois os discípulos então pregam essa palavra por todas as partes, e o Senhor confirma. Observe, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos confirmada pelos que a ouviram, e também Deus testificou com eles por meio dos sinais. Então, observa, Deus então está ratificando, Deus então está confirmando que a palavra dita por Jesus, o evangelho trazido por Jesus, é digno de aceitação, é algo que precisa ser levado em conta. Observe então que esse evangelho começa a ser pregado por Jesus. Depois os discípulos também pregam em todas as partes, e depois, e ainda para confirmar ainda mais, diz o texto bíblico, que Deus confirma ou testifica por meio dos sinais e prodígios e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então aí pode-se confirmar o que está escrito por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1, que diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, a palavra de Jesus, a palavra dita por ele, a pregação de Jesus, por meio de quem Deus tem falado conosco nestes dias, ela é digna de toda a aceitação. E
como escaparemos nós se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? Como escaparemos nós se nós não prestarmos atenção na palavra de Deus, se nós não levar a sério a nossa fé, a nossa vida espiritual? Como escaparemos nós? Se a palavra dita, pregada, falada pelos anjos permaneceu firme, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Essa é uma reflexão que é importante que a gente tenha, porque embora todas as coisas nos conduzem, muitas coisas nos conduzem para ignorar essa palavra, para deixar essa palavra distante de nós, nenhum de nós vai poder se excusar, vai poder se desculpar dizendo que não ouviu a palavra. Então esta é a reflexão que eu gostaria de hoje compartilhar com vocês. Como escaparemos nós se não atentarmos para esta palavra trazida por Jesus, confirmada pelos discípulos e testificada pelo próprio Deus por meio dos sinais e prodígios e dons do Espírito Santo? Que Deus nos abençoe e que possamos, nesta manhã, que possamos hoje entender que a palavra de Deus está aí e que a gente precisa levar a sério em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até um próximo encontro em nome de Jesus.